Olá pessoal, estamos aqui de volta para um novo tema para o nosso canal, Relíquias Atuais e Espirituais. Que todos sejam bem-vindos, você que ainda não foi inscrito, se inscreva, compartilhe com os seus amigos, clique aí no sininho, dá o ok, gostei, e assim o nosso canal vai crescendo. E que todos sejam bem-vindos, porque o tema é um tema, assim, super interessante. Nós vamos abordar hoje o tema Que ovelhas somos nós? E vamos fazer uma relação com a pedagogia de Jesus. E com este tema, nós vamos nos alicerçar nos princípios de aprendizagem de Jesus, que é baseada na descoberta pessoal, concreta, a partir da reflexão na vivência diária e os reflexos que mostram a nossa transformação interior para que encontremos a harmonia conosco, com o próximo e com Deus. Quando nós falamos que Jesus tinha técnicas pedagógicas e recursos didáticos, lembramos aí de uma passagem, de uma conversação didática, que é o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. É fonte da Seara do Mestre. Achei muito interessante essa referência. Para reforçar esses conceitos, hoje teremos uma convidada que ministra aulas de doutrina é espírita, na cidade de Bebedouro, Sônia Fávero, e estará falando que ovelhas somos nós. Vamos ouvi-la? Agradeço imensamente, Silvinha, pelo convite de estar integrando um grupo do teu canal e espero estar colaborando. E para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, nós trouxemos aqui uma mensagem de Jesus que, quando ele diz, narrado por João no capítulo 10, versículo 14, quando ele diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Palavras de Jesus. Então, ele nos afirmou, quando esteve entre nós, que nos conhecia a todos. E realmente ele deu muitas mostras de nos conhecer a todos pelo nome que ele se dirigia às pessoas com as quais ele conversava, chamando-as muito pelo nome. Então, ele realmente nos conhece. E nós conhecemos Jesus? Nós sabemos o que ele quer de nós? Então, é essa proposta que nós viemos trazer para conversar nesse momento sobre esse ensinamento de Jesus. Então, se ele disse que nós somos as ovelhas, nós perguntamos: que ovelhas nós somos? Ele nos conhece a todos. Que tipo de ovelhas somos e o que mostramos a Jesus que somos? Será que nós somos aquelas ovelhas distraídas, que passam pelo mundo sem perceber ninguém, sem olhar para ninguém, sem se conectar com ninguém? Hoje nós estamos numa época de pandemia em que muitos de nós somos obrigados a permanecer em nossos lares. Muitos pais em convivência com filhos, com esposa, esposo, a família convivendo de uma forma mais integrada atualmente por conta dessa pandemia que assola o mundo. Nós perguntamos: será que nós estamos conectados ao celular, à internet, né, ao computador, né, às brincadeiras que existem, né, na internet, nessas ferramentas que nós temos? Será que nós estamos ligados a isso? Ou nós estamos aproveitando esse tempo para conhecermos mais as nossas crianças ou as pessoas com as quais nós convivemos? Derramando amor, solidariedade, compaixão por essas pessoas que estão conosco. Ou nós continuamos aquelas criaturas distraídas
que pegam o celular e não encontram tempo para se dedicar a mais ninguém? Será que nós somos aquelas ovelhas que guardamos mágoa, que guardamos rancor, que guardamos ressentimento? Joana de Ângeles, um grande espírito, tutora do Divaldo Franco, sua guia espiritual, ela nos diz que a mágoa, o ressentimento, a raiva colocam dentro de nós doenças que às vezes nós não tínhamos que passar por elas na nossa existência, quais sejam o câncer, um derrame. Então, muitas vezes, é a nossa atitude de ovelhas que guardamos raiva, mágoa, rancor, ressentimento, que faz com que nós apresentemos uma doença durante a nossa existência. Não é culpa da vida, não é culpa de Deus, é culpa nossa, nós que procuramos. Será que nós então somos aquelas ovelhas que não perdoamos, que ficamos o tempo todo desesperados, marcando passo em cima daquela situação venenosa que nós mesmos nos colocamos? Nós precisamos lembrar que o perdão não é bom para quem é perdoado. O perdão é bom para nós, porque a pessoa que é perdoada, que nós perdoamos no caso, ela continua com a sua dívida. Se ela nos magoou, se fez alguma coisa para nós, ela continua com a sua dívida com a lei divina. Então o nosso perdão é que faz com que nós nos afastemos emocionalmente e espiritualmente da vida dessas pessoas. Então nós é que vamos ser felizes. E lembramos que Jesus disse que a caridade é perdão das ofensas, é benevolência para com todos, é indulgência com os defeitos alheios. Então, se nós perdoarmos, nós estamos sendo caridosos. E a doutrina espírita nos orienta que fora da caridade não há salvação. Será que nós somos aquelas criaturas que não entendemos as lições da vida? E quando acontece uma doença, um problema financeiro, uma desarmonia no lar, né, um problema emocional, nós dizemos assim: por que isso está acontecendo comigo? Quando na realidade nós precisamos entender que as situações desagradáveis que acontecem conosco são lições para nós aprendermos. Então o mais importante é nós perguntarmos para a lição: para que está acontecendo isso na minha vida? O que eu preciso aprender com isso? É uma oportunidade grandiosa de crescimento e de evolução. Nós aprendermos com as lições que a vida nos traz. Será que nós somos aquelas ovelhas que queremos auxílio no momento que precisamos, mas quando os nossos companheiros pedem auxílio, nós não auxiliamos a ninguém? Nós não sabemos, não queremos saber dos problemas das pessoas, achando que cada um tem o seu problema e que resolva sozinho? Essa situação de pandemia em que nós nos encontramos, ela está trazendo muitas lições para todos nós. E espertos seremos nós se entendermos, se aprendermos com essas lições. Uma das lições é conhecermos as nossas famílias, né? Outra lição é aprender a não guardar mágoa. Isso faz mal para cada um de nós. Uma outra lição é nós entendermos que o outro precisa de auxílio tanto quanto nós. Então, que maravilha nós sermos solidários com as pessoas. Nós percebermos o seu interesse, sua necessidade, aquilo que ela precisa e solucionarmos os seus problemas. Essa pergunta deve ficar em nós, gravada. Eu preciso aprender a entender o outro. O que eu estou fazendo para o outro para ajudá-lo nessa situação de dificuldade que todos nós estamos passando? Então, essa pandemia, não acreditem que foi por acaso. É uma situação para nós aprendermos, para nós crescermos, para nós evoluirmos. Uma situação fantástica, embora seja de dificuldade, de problemas seríssimos, mas é uma situação fantástica para que nós consigamos entender o porquê da vida, o que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Precisamos aprender com a situação de pandemia. Quando nós aprendermos, quando nós evoluirmos, quando nós crescermos nessa situação, a pandemia por si só vai passar. E nós seremos uma população diferente daquela que até hoje nós estamos vivenciando. Será que nós somos as ovelhas que se consideram vítimas do mundo? Tristeza é bom, tristeza é necessário. Nós ficamos tristes,
Mas o que nós não podemos fazer é prosseguir indefinidamente com a tristeza, a ponto de nós cairmos no desânimo, na depressão e muitas vezes até no suicídio. Quantas pessoas, né, provocam a própria morte porque não suportam a tristeza, se acreditam vítimas da existência, vítimas do mundo. Será que nós somos esse tipo de ovelhas? Será que nós somos aquelas ovelhas que incomodamos os nossos semelhantes com os nossos problemas? Falamos sempre dos nossos problemas para as pessoas, colocamos os nossos problemas, as nossas aflições, e sempre estamos colocando os mesmos problemas, as mesmas aflições, os mesmos desinteresses, as mesmas situações. Eu costumo dizer que quando nós colocamos muitos nossos problemas para os outros, nós não queremos resolver o problema. Nós queremos sim que o outro resolva o problema para nós. Como pedagoga, concordo com José Herculano Pires. A pedagogia de Jesus. Jesus não era um educador no sentido comum da palavra. Não possuía como homem nenhuma experiência educativa. Sua profissão era do pai, segundo a tradição familiar, carpinteiro. E deixando de lado os problemas referentes à sua origem e à natureza divina, e encarando humanamente os fatos, poderíamos falar numa pedagogia de Jesus? Lógico, o que revela a existência de um pensamento pedagógico na orientação educacional dada por um mestre não são seus títulos, são as coordenadas e a estrutura do seu ensino. E toda pedagogia se fundamenta numa filosofia. E no caso de Jesus, a filosofia básica é a dos evangelhos. Essa filosofia, que é a própria essência do cristianismo, ela fornece a Jesus as diretrizes, e dela resulta aí o reconhecimento já largamente efetuado no plano pedagógico de uma verdadeira pedagogia de Jesus. Citando aqui Francisco Arroio, em sua monumental História Geral da Pedagogia, ele sustenta o seguinte: com o cristianismo aparece um novo tipo histórico de educação. Jesus é o modelo perfeito do mestre cristão. Clemente de Alexandria chama-o de pedagogo da humanidade. Então vamos nos situar. Que ovelhas será que nós somos? Que ovelhas Jesus percebe em nós? Que ovelhas nós respondemos para nós mesmos que nós somos? Será que nós somos aquelas ovelhas que vivem no passado ou que vivem no futuro, esquecendo de viver o momento presente? Muitos de nós somos ovelhas que vivem no passado, relembrando o passado, remoendo problemas vividos, com rancor, com sentimentos de vingança, com sentimentos de mágoa, ligados àquilo que já passou, e nós não podemos voltar ao passado para reformular o passado. Nada existe que possamos fazer em relação à volta ao nosso passado. Será que nós somos aquelas ovelhas que vivem no futuro? As que vivem no passado são as ovelhas rancorosas. As que vivem no futuro são as ansiosas, aquelas que querem resolver as coisas antes que as coisas apareçam, achando que vai acontecer, que é desesperador, que é um problema, e querem resolver o problema antes que o problema aconteça. E muitas vezes, realmente, o problema nem acontece. E se acontece, ele se resolve por si só. Basta que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos confiança. Ou nós somos aquelas ovelhas que vivem o presente. O presente é uma somatória do nosso passado, de tudo que nós aprendemos no nosso passado. E o presente tem um nome maravilhoso, presente. E é um presente precioso que nós precisamos viver, cultivar amizades, cultivar os ensinamentos que aquela situação nos traz, sermos felizes, vivermos o presente
integralmente, com alegria, com agradecimento a Deus por nós estarmos aqui, nessa situação, aprendendo com essa situação. E felizes por termos esse presente precioso em nossas vidas. Será que nós somos aquelas ovelhas que precisam de fiscais para se portarem bem na vida? Nós estamos numa situação de seca, tremenda seca no planeta, principalmente aqui no nosso estado, no nosso país, né? Na nossa região, nós estamos com uma tremenda seca. Falta água. Nós temos tido comunicação, né, do serviço de água das nossas cidades, aqui em Bebedouro não é diferente, de que nós não podemos usar água, que é proibido o gasto excessivo de água. O que acontece? Nós temos visto muitas pessoas lavando a calçada de noite, porque à noite não tem fiscal, porque à noite ninguém está vendo, né? Que se imagina que à noite ninguém esteja vendo, né? Então, será que nós somos essas ovelhas que precisamos de fiscais para agirmos corretamente? Será que somos aquelas ovelhas que precisamos de ter alguém ali para nos cobrar uma dieta para emagrecer? Ou um remédio para nós melhorarmos nossa condição de saúde? Se alguém não estiver ali dando remédio, se alguém não estiver ali cobrando, se alguém não estiver ali falando conosco, nós passamos batido nessa situação? Que tipo de ovelhas nós somos? Precisamos de fiscais para agirmos corretamente? Precisamos, muitos de nós precisamos realmente, faz parte. Mas nós precisamos aprender com essas situações, a mudarmos, porque Jesus nos conhece a todos. Será que nós somos aquelas ovelhas que não nos amamos? É complicado, mas nós não nos amamos muitas vezes. Por quê? Porque nós comemos errado, bebemos errado, falamos de forma equivocada, né? Agimos de forma equivocada muitas vezes com as pessoas. Isso significa que nós não nos amamos. Por quê? Porque nós não fazemos coisas boas para nós. E o que é fazer coisas boas para nós? É agirmos de acordo com as leis divinas. Isso é importante, isso é maravilhoso para cada um de nós. Vivermos de acordo com as leis divinas. Dessa forma, nós estaremos agindo bem, trabalhando no bem, trabalhando de acordo com aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Agora nós perguntamos, chega de falar coisa ruim de nós, né? Agora nós perguntamos, e será que nós já somos aquelas ovelhas que entendemos a mensagem do Cristo, que sabemos o que Ele veio fazer aqui? Muitos de nós somos equivocados em relação à presença do Cristo em nossa existência. Cristo não veio aqui morrer na cruz para nos salvar dos pecados. Não foi isso. O trabalho de Jesus aqui entre nós foi trazer a lei do amor. Foi trazer um ensinamento maravilhoso sobre as leis divinas e que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia para melhorarmos a nossa existência e a existência das pessoas com as quais nós convivemos. O dia que nós realmente entendermos a lei do amor e aplicarmos no nosso dia a dia, entendendo que Jesus veio até aqui para nos ensinar a evoluirmos mais rapidamente, nós teremos aprendido grande coisa das lições do Mestre Jesus. A esse respeito, nessa confiança que precisamos ter em Jesus, nós lembramos, para encerrarmos a nossa conversa de hoje, de uma situação de um senhor fazendeiro materialista. Não acreditava em Deus de forma nenhuma. Ele chegou uma ocasião, andando pela sua fazenda, numa estrada, ele viu uma choupana. E ele, curioso, resolveu olhar pela janela da choupana para ver o que estava acontecendo lá dentro. Uma casa tão pobrezinha. Quem morava lá? O que estava acontecendo lá dentro? E ao chegar na janela, ele percebeu uma criancinha de uns 8 anos, mais ou menos, ajoelhadinha no chão, com os bracinhos na cama, rezando em oração, em sentido de oração. E ele, então, curioso, perguntou para a menina, menina, o que você faz aí? O que está acontecendo? Ela falou, ai, Senhor, estou rezando para Deus, pedindo a Deus que me ajude, porque minha mãezinha está muito doente, nós não temos dinheiro para comprar remédio e nem mantimento para a mamãe. Ele falou assim, olha, menina, tá aqui, esse dinheiro para você pega esse dinheiro, vai comprar remédio para sua mãe e vai comprar comida. E para de rezar, porque Deus não existe. Para com isso. E saiu. Ele quase, quando chegou perto do cavalo, ele resolveu voltar para ver o que a menininha estava fazendo. Se ela já estava indo providenciar o que ele tinha mandado.
Ele chega, olha pela janela novamente e encontra a menina na mesma posição de oração. Ele falou: menina, o que você está fazendo? Eu já te falei que Deus não existe. Ela falou: Senhor, agora eu estou agradecendo a Deus porque Ele me mandou o Senhor para me ajudar. Então, olha que maravilha. A criança orando, confiando em Jesus, confiando em Deus, nosso Pai, que quer o nosso bem e que quer apenas que nós façamos a nossa renovação interior, que mudemos os nossos comportamentos, que sejamos realmente considerados discípulos de Jesus, as ovelhas humanas do seu redil. Que Jesus possa realmente olhar para nós e pensar: aprenderam ou estão aprendendo as minhas orientações. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos ser as ovelhas melhores do seu rebanho. Muito obrigada. Então, pessoal, depois dessa explanação, você já está se localizando que ovelha você é, se está desempenhando bem o seu papel, porque a proposta de Jesus é levar todos esses conhecimentos para que mais ovelhas se unam para manter esse rebanho unido e preparado de ensinamentos para estar repassando a outras pessoas. A frase do rebanho, do pastor, das ovelhas, pode ser entendida como um complemento do sermão profético em que Jesus disse que quando chegar o fim, o evangelho do reino será ensinado em todos os lugares. Haverá então um único rebanho, isto é, um imenso rebanho formado por pessoas que pensarão unidas em sintonia de vibrações e sentimentos, tendo por guia aquele que Deus nomeou como guia e modelo da humanidade, Jesus de Nazaré. Que Deus os abençoe. Fiquem com esta mensagem de hoje, façam as suas reflexões e a cada dia se muna de mais conhecimento para que a sua vida seja repleta de bênçãos e por onde passar será abençoada, porque as suas palavras serão aquelas que as novas ovelhas poderão estar ouvindo e estar engrossando este rebanho que Jesus se propôs a unir em benefício do próximo. E óbvio, fazendo isso você também estará crescendo espiritualmente. Que Deus vos abençoe. Que Deus os ilumine. Fiquem aí com um grande abraço e um beijo no seu coração. Até a próxima. Deus nos abençoe.